Você já parou para pensar sobre o quanto que seu pensamento catastrófico corresponde diretamente à sua ansiedade? No vídeo de hoje eu vou te explicar basicamente qual a relação que tem pensar de forma negativa e pensar de forma saudável e o que isso contribui com o seu processo ansiogênico. Já observou quantas vezes você tenta começar um projeto novo, uma relação, ou até mesmo tomar decisões importantes na sua vida, ou até agindo de forma rápida demais, sem pensar nas consequências ou nos benefícios que aquilo poderia te trazer? Muito prazer. Essa é a sua ansiedade te dando oi mais uma vez. A catástrofe, a imagem problemática, a sensação de desorganização, outros adjetivos que você pode encontrar são basicamente vividos por dentro do processo de distorção cognitiva causado pela ansiedade. Essa distorção cognitiva corresponde a uma espécie de lente, uma lente que é usada para interpretar o mundo, as relações e a forma que eu e você se enxerga dentro do seu espectro. Nessa visão das coisas que você vai se dando conta de como as coisas funcionam ao seu redor e de como você funciona ao redor delas. Muitas vezes esse funcionamento ansiogênico, ou seja, a forma que você corresponde a essas coisas, diz respeito muito às suas crenças, também às regras que você estabeleceu para você mesmo. E todos esses processos correspondem a um processo cognitivo, não é um processo que você escolhe isoladamente como lidar com aquilo, como responder aquilo. Mas ao longo da sua vida, o seu desenvolvimento foi estimulado a responder de forma naturalizada, de modo automático. Por exemplo, um exemplo muito comum, quando você aprende a dirigir um carro, você decora todos os passos de como fazer, do que fazer e quando fazer. Não é tão diferente com o nosso funcionamento no mundo. Nós aprendemos a andar, falar, nos comunicar, entender, interpretar, escolher. Em algum determinado ponto da vida, ou desde o início da vida, esses momentos eles são marcados de uma forma muito naturalizada. E você acaba não vendo que horas aquilo se tornou comum na sua vida. Então, todo o processo ansiogênico, para você que é mais sensível à ansiedade, de alguma forma esse processo ansiogênico ele também foi naturalizado em você. Mas que aquele gatilho, simbolicamente, na sua vida, para você, diz respeito a um momento muito específico da sua vida também, e acabou sinalizando uma interpretação muito própria da sua parte. Por exemplo, pessoas que são sensíveis à separação ou que imaginam que algum modelo de separação muito drástica ou repentina irá acontecer. Essas pessoas acabam também vivenciando um modo muito ansiogênico de apego. Elas acabam entendendo de que aquela pessoa pode não estar mais interessada. Ou seja, se uma pessoa está dentro de um relacionamento, conhecendo alguém inicialmente, e ela sente que aquela pessoa não respondeu a mensagem dentro de uma hora, não entrou em contato naquele dia, provavelmente não passe pela cabeça dessa pessoa que estava no aguardo dessa mensagem que a outra pessoa poderia estar ocupada, que ela poderia estar passando por uma situação muito delicada na família ou com ela mesma, e que naquele momento ela preferiu se recolher um pouco, mas que até um determinado ponto estava tudo bem. Ou seja, de uma certa forma, essa pessoa acabou interpretando que todas aquelas evidências dizem respeito a um afastamento, dizem respeito a uma ruptura, dizem respeito também ao que ela carrega como crenças. E essa crença ela está muito voltada para uma imagem de desmerecimento, de desvalor. Logo, ela acaba se depreciando, se duvidando do ser interessante para estar naquela relação com aquela pessoa. É comum também que a pessoa ansiosa, muitas vezes, ela viva num modo que eu costumo falar de roleta da sorte. Pode ser que ela tente acertar a todo momento o que vai acontecer de fato, porém acaba não acontecendo. Mas o modo protetivo dela de evitar, de ir lá buscar evidência, acaba a afastando de ter todos esses recursos para que ela ampare de forma mais evidente se todas aquelas informações são concretas. O fato dela evitar, ela acaba sustentando, naturalizando aqui bem longe as suas convicções a respeito da situação. E em algum determinado momento, não necessariamente, vamos usar aqui como exemplo um relacionamento, pode ser que ela esteja correta. E o fato dela ter pensado tanto a respeito daquele evento, daquela situação, faz com que ela acabe acertando de fato aquela previsão. Isso a gente acaba nomeando como uma previsão autorrealizadora. Não é incomum que isso aconteça, mas as pessoas que acabam vivendo
com ansiedade de uma forma muito mais exacerbada, elas acabam tendo esse modo de funcionamento um pouco mais ativo. Do ponto de vista saúde mental, não é saudável, não é comum que você comece a naturalizar esse modo de funcionamento. Porque quando a gente restringe a ideia de saúde mental, isso faz com que você acabe generalizando essa experiência para as outras áreas da vida também. Isso faz com que você acabe também sustentando uma forma muito protetiva de lidar com as situações do mundo. Se a gente for pensar de um ângulo racional, não faz sentido que esses modos generalistas, catastróficos, ou se é 8 ou 80, não é comum que eles façam sentido na sua vida. Ao longo do tempo é que você vai tentando buscar evidências se aquilo realmente faz algum sentido. Porém, para algumas pessoas, elas sabem que não faz sentido, elas sabem que aquilo não corresponde à realidade, e aí sim, é indicado que você busque um profissional para que você tenha suporte dentro de um processo de terapia, para que você entenda também por que aquela informação é tão sensível para você, se de fato não existe nenhuma evidência concreta que dê base para aquilo que você está sentindo. Aí a gente começa a lidar com outro patamar, que são as sensações. Para a pessoa que vivencia aquilo, que ela acaba naturalizando esse modo de funcionamento mais evitativo, mais resiliente, ou seja, a pessoa acaba tão resiliente com os problemas que ela acha que a todo momento ela precisa lidar com aquilo e ela não faz nenhum modelo de pausa. Ela não dá limite, ela não restringe o problema, ela não resigna o problema para outra pessoa, ela acaba deixando a coisa acontecer de fato. Vou pensar numa ótica um pouco mais simples, por que não é fácil mudar? Por que não consigo mudar de uma hora para outra? Hoje em dia tem uma tendência a refletir de que as decisões elas são mais fáceis de serem tomadas, que a informação seria o caminho. Sim, de fato, a informação ela pode ser um caminho, contudo, você vai precisar de um suporte para que algumas outras condições pessoais, por exemplo, possam ser refletidas também. Você pode recorrer à leitura, você pode recorrer a artigos, você pode recorrer a livros. Porém, a gente tem que refletir que o nosso cérebro, muitas vezes, ele tem sua própria narrativa, ele é marcado historicamente por uma narrativa própria. E essa narrativa própria da sua vida, que é a sua história de vida, ela tem algumas respostas pessoais e faz com que você se aproprie de uma forma muito mais calma, de uma forma mais branda, de alguns porquês daquela situação estar acontecendo no seu mundo. E não se trata só de uma questão de hábito, né? Existem aí milhares de cursos e milhares de pessoas falando sobre mude seu hábito em 20 dias, etc. Só que o caminho não é bem esse. O próprio psicólogo Jeremy Dean, ele fala que para um hábito se estabilizar, para que aquilo seja um hábito de fato, você leva no mínimo 61 dias. Isso levando em conta que você vai ter que ter aí uma série de outros fatores: aptidão, compromisso, resiliência. O fato de você ter aí vários dias ininterruptos para que você tenha um novo hábito, não necessariamente você vai mudar algo da sua história, mas corresponde a essa mudança prática do hábito de um curto espaço de tempo, como 60 dias, por exemplo, o fato de muitas vezes você querer comer mais fruta, querer se exercitar mais, querer estudar bem. Essa ordem prática, ela é possível de ser alcançada. Porém, quando nós falamos do nosso cérebro, existe um peso maior que é a nossa neuroplasticidade, que é a capacidade, muitas vezes, de desenvolver bons hábitos ou péssimos hábitos. E isso está muito enraizado na nossa vida também. A forma que a gente enxerga o mundo, como eu falei no início do vídeo, acaba nos moldando com o olhar que nós temos de enfrentar o mundo também. E isso faz com que nós tenhamos um outro tipo de neuroplasticidade diante das situações ruins e diante de situações boas. Por exemplo, é muito fácil, muitas vezes, as pessoas dizerem para pessoas que passam por relações abusivas de que ela está na relação porque quer, mas ninguém pergunta ou questiona o que essa pessoa aprendeu sobre relações saudáveis, o que ela aprendeu sobre limites, o que ela aprendeu sobre respeito. Porém, muitas vezes, essa mesma pessoa, sabendo que é bom ir para academia, ela também é super descomprometida com o processo de academia. Pode ser um processo que ela não tem o menor interesse, assim como milhares de pessoas. Porém, ela sabe investir o tempo dela em leituras, em estudos, em outras coisas que tragam um benefício cognitivo para ela, um benefício mental. Não necessariamente ela vai entender que a academia seja algo ruim. Ela pode sim ter uma interpretação de que seja desconfortável, mas algo para ela aversivo. Ela conhece os benefícios daquilo. Então, assim, a gente começa a entender que a neuroplasticidade, ela tem condições adaptativas e desadaptativas também. E ao longo do processo de terapia é que você vai formatando um olhar muito apropriado para aquilo que você está vivenciando. Logo, você vai enfrentando aí as suas crenças, suas regras, seus pensamentos,
toda a construção cognitiva que você teve e tem ao longo da vida diante de situações que, por exemplo, você evitou durante muito tempo. Assim como pessoas que evitam o conflito por terem medo do conflito, porém elas acabam ocasionando internamente um modelo de conflito próprio. E esse conflito corresponde ao próprio universo, porque ela acaba se questionando sobre as suas capacidades, sobre as suas habilidades, as suas condições pessoais de lidar com outras experiências na vida também, simplesmente pelo fato dela não ter enfrentado uma situação que ela gostaria tanto de enfrentar. Vamos pensar um pouco. Como mudar esse tipo de situação, como melhorar a sua relação com a sua ansiedade ou com o seu pensamento catastrófico. Você deve inicialmente entender que o processo de aceitação ele acaba trazendo benefícios também. Eu li uma frase um outro dia que dizia assim: melhor sofre aquele que pior aceita. E essa frase é tão real porque ela corresponde justamente àquilo que nós estávamos falando sobre evitação. A partir do momento que eu não penso sobre um problema, não é que eu esteja anulando esse problema na minha vida. Não, eu só estou fazendo de conta que ele não existe de fato. E isso faz com que as camadas que são carregadas com esse problema acabem te atingindo de alguma forma. Essa forma pragmática de executar as coisas acaba prejudicando a nossa mente em relação ao nosso corpo, acaba naturalizando também uma outra forma de funcionamento, como se tudo precisasse ser rápido, como se tudo precisasse ser para ontem. Porém, a gente acaba a partir daí desenvolvendo uma crise de pânico. O pânico ele traz essa característica, né, de falta de oxigênio, de ausência de resposta, e você acaba entrando em pânico de fato. E não é aí que nós gostaríamos que você chegasse. E esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Deixa aqui o seu like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.